Fala, senhores! Azevedo aqui, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar desse filme que foi feito a partir de um romance dark polonês que está dividindo opiniões nos últimos dias por ter sido lançado na Netflix. O nome do filme é 365 DNI. Bom, os protagonistas do filme são o Maximus e a Laura. O Maximus, na verdade, ele faz parte de uma das maiores famílias da máfia italiana. Em uma reunião de negócios com o pai, logo no início do filme, inclusive eu queria comentar que eu não vou falar só do filme, tá? Eu vou falar do filme e do livro que foi feito, né, antes de ser feito o filme pela Netflix. Na verdade, ele foi baseado em um livro polonês, continuando. Então, parece que o Maximus está numa reunião de negócios com o pai, e até então o pai dele era o chefe da família, né? Era o grande poderoso dentro daquela família, e ele sofre um atentado e toma um tiro fatal. O tiro atravessa o pai e pega o Maximus, por isso ele fica entre a vida e a morte. E durante o tempo que ele está em coma, ele tem visões e alucinações com uma mulher. Essa mulher ele nunca tinha visto na vida, e ele não a conhece e não sabe quem ela é. Isso aparece no livro, porque no filme nós vemos que pouco antes do pai dele ter sido baleado, eles estavam observando exatamente essa mulher pelo binóculo. Chega até a mostrar a mulher para o pai dele. 5 anos depois, o Maximus ele já se recuperou. Porém, ele não consegue tirar essa mulher da cabeça. Ele tem relações sexuais com outras mulheres pensando nela. E ele é muito obcecado por ela, mas ele não sabe nada sobre ela, e muito menos tem como descobrir. Porque apesar de ser muito rico, ele não tem informação nenhuma da pessoa. Então, assim, é impossível descobrir alguma coisa. Daí ele chega de uma viagem e acaba vendo essa mulher no aeroporto e percebe que ela realmente é real, que ela existe. A partir daí ele fica totalmente desesperado por ela. Ele quer saber tudo sobre a vida dela, quer saber todas as informações possíveis sobre ela. E essa mulher se chama Laura. Ela, na verdade, ela está de férias com o namorado e alguns amigos para comemorar o aniversário dela de 29 anos. Após ela ter uma briga com o namorado, que inclusive no filme demonstra não se importar muito com ela, a Laura sai do hotel e aí ela acaba sendo sequestrada. Ela cai desacordada e quando ela acorda, ela está dentro da mansão do Maximus. O Maximus conta para ela sobre as visões, conta tudo o que aconteceu, né, quando ele foi baleado e tudo mais, e diz que ela tem 1 ano para se apaixonar por ele. Ou seja, ela vai ter 365 dias para ficar completamente apaixonada por ele. Só que tem o seguinte, no livro ele conta para ela que caso ela fuja, ele simplesmente vai atrás da família dela, vai atrás de todas as pessoas que ela ama e vai matar, inclusive o pai, a mãe e os amigos. É óbvio que o filme meio que deixou isso de fora, né? Bom, o gênero é um gênero que é chamado de romance dark, que é um gênero bem obscuro, que na maioria das vezes ele faz com que ele apresente um protagonista que é milionário e que, de alguma forma, ele faz com que as mulheres se submetam a ele. Ele é um gênero bem pesado, que não agrada a todo mundo, e é um gênero que causa muita discussão e principalmente desconforto. Eu acredito que um dos grandes problemas do livro, 365 DNI, foi a construção dos personagens, que, na minha opinião, por mais que se trate de um romance obscuro, existe um certo limite. E o personagem do Maximus claramente ultrapassa todos os limites. O gênero, para vocês terem uma ideia, ele tem toda uma questão de fazer o que é errado parecer certo. E ele acaba fazendo com que você veja e tenha muitos conflitos internos, conforme você vai lendo um determinado livro que fale desse gênero. Para dar um exemplo, eu quis pegar um dos livros desse gênero que se chama Bela Prisão, da Janica Snow. E é um livro que conta a história de uma jovem que é sequestrada e é vendida em um leilão. E um homem vai lá no leilão e a compra, com a intenção de transformá-la em sua submissa. É errado? Óbvio que é errado. Mas é aí que entra a questão dos conflitos que eu comentei. Porque a Janica, que é a autora desse livro, ela soube muito bem construir os personagens, né? A vida da protagonista é extremamente miserável. Ela tem uma mãe bêbada, completamente viciada em drogas. Todo namorado dessa mãe, que ela inclusive troca de namorado praticamente todo dia, todo namorado dela meio que tenta ter alguma coisa, tenta abusar sexualmente da menina. Então o que acontece? Na leitura fica claro que a protagonista também é uma pessoa submissa, ou seja, ela tem essa submissão como característica dela. E isso já faz
parte da própria personagem. Conforme o leitor vai lendo, vai avançando na leitura, ele percebe essas coisas. Então, assim, ela é sequestrada? Sim. Ela é vendida em um leilão? Sim. Contra a vontade dela? Sim. O cara compra ela para que ela seja submissa? Sim. Tecnicamente falando, as características dela já são de submissa. Mas assim, se você analisar por outro lado, ele ama a garota, ele cuida dela, ele dá uma vida de luxo para ela, e aí a sua cabeça explode. Porque conforme você tá lendo, você fica com determinados dilemas. Do tipo assim, pô, isso é certo? Não, óbvio que isso não é certo. Só que a vida que ela tinha era uma vida miserável. E ela passa de uma vida miserável para uma vida de pessoa bem cuidada, bem tratada, mimada e amada. Então nós temos a questão do protagonista se apaixonar pelo cara. E aí você fica com esse conflito interno de que assim, bom, eu apoio ou não apoio isso? E essa é a questão desse gênero literário, porque ele não foi feito para agradar todo mundo. Porque ele vai fazer com que você duvide dos seus próprios princípios, conforme você for avançando na leitura. Voltando para o filme 365 DMI, em momento nenhum eles identificam os mesmos conflitos. Porque o Maximus, ele mente, ele intimida, ele faz pressão psicológica enorme em cima dela. A única coisa boa, entre aspas, que ele faz com ela é levá-la para lojas caras e fazer com que ela compre sapatos e vestidos, né? Agora, ele sequestrou, ameaçou a família dela, em determinado momento ele tem relações sexuais com uma prostituta na frente dela, sem o consentimento dela, inclusive, né? E antes disso ele a amarra na cama de forma bruta, né? Ele é obsessivo o tempo todo, inclusive no livro ele quer enfiar uma arma na cara de qualquer homem que troque sequer uma palavra com ela. Pra você ter uma ideia, no livro 2 ele chega a matar o cachorro dela. Daí ontem, quando estava vendo o filme, eu coloquei no meu status que era um relacionamento abusivo, que qualquer relação que ela tivesse com ele seria com toda a certeza do mundo proveniente de uma síndrome que nós conhecemos bem, que é chamada de Estocolmo, que é o nome que é dado a um estado psicológico particular no qual uma pessoa submetida a um período de tempo prolongado de intimidação passa a ter simpatia e até amor pelo seu agressor. Daí algumas amigas minhas vieram comentar comigo, mas isso é filme, isso é para dar ênfase na pegada sexual do filme. Na realidade, isso não acontece. Sim, na realidade o cara já teria estuprado ela, antes dela se entregar para ele. Enfim, na minha opinião, nós não podemos aceitar esse tipo de comportamento. Eu faço inclusive um questionamento bem rapidinho. Imagina se fosse a sua filha que estivesse se envolvendo com um cara que fizesse tudo isso com ela. Você iria aceitar? Mas é normal, porque ele é mafioso. Galera, independente dele ser mafioso, não justifica as atitudes agressivas que ele tem com ela. Tem alguns momentos que ele pega pelo pescoço dela, como se estivesse enforcando. E voltando mais à questão da Laura, ela tinha uma vida aparentemente muito boa antes de conhecê-lo, né? Se você reparar, ela era responsável pela chefia de uma rede de hotéis. Ela tinha amigos, tinha uma boa família e tinha um namorado. Mas o namorado dela atraía. No livro também acontece isso. O Maximus mostra, logo assim que ele a conhece, umas fotos, né, do namorado dela traindo ela. Só que parece que até nisso o Maximus interferiu, porque ele mandou sabotar a bebida do namorado dela para que ele pudesse perder o controle e acabasse saindo contra a mulher. Mas isso não é justificativa. Tudo bem, ela poderia terminar com o namorado, sem problema. Bom, o auge do livro é quando o personagem, né, da Laura fica desesperada porque teve relações sexuais sem preservativo. E aí, nesse momento, ele vira para ela e mostra para ela que ele pôs um implante no braço dela para que ela, quando ela estava desmaiada, para que ela não tivesse problema nenhum. Só que aí ele diz para ela que foi um implante justamente para evitar a gravidez. Só que mais para frente do livro, você descobre que, na verdade, esse implante que ele fez é exatamente um rastreador para ele saber exatamente aonde ela estava, quando ela estava e o que ela estava fazendo. A Laura, ela é sequestrada, ela é influenciada psicologicamente, ela até o final começa a gostar dele, daí ele leva a Laura para uma festa de máscaras, daí eles encontram a Ana, que era ex dele, antes dele encontrar a Laura no aeroporto, ele conhece a família dela, pede ela em casamento, ela fica sabendo que não vai poder levar os pais no casamento, diz que quer pelo menos levar uma amiga, a amiga chega,
elas conversam sobre tudo, ela diz pra amiga que tá grávida, e quando eles estão indo pra casa, ela sofre, na verdade, uma emboscada e acaba o filme, ou seja, é só isso. Ah, mas tem sexo, realmente, tem muito sexo. Eu acho que foi um dos filmes que mais mostrou algumas partes, inclusive algo que me incomodou bastante do filme. É que nos momentos em que aparece sexo oral, por 2 vezes aparece uma das meninas, inclusive uma das meninas é a Laura, tá? Aparece com um órgão sexual dele na boca. Eu sinceramente não sei como eles fizeram isso, não sei se eles usaram consolo ou algo do tipo, mas a impressão que dá é que tá acontecendo real. Inclusive esse filme não é aconselhável para menores de 18 anos. Bom, era isso que eu tinha para falar do filme. Caso você tenha gostado do vídeo, dá um like aqui no canal, se inscreve no canal e ó, eu não falei sobre o final do filme, porque isso vai acontecer no próximo vídeo aqui. Se você quiser saber o que acontece no filme, se vai ter continuação, o que acontece no filme 2, dá um clique nesse card que eu coloquei aqui agora, ou então espera o vídeo acabar, que vai aparecer a indicação do vídeo com o final. Era isso, abraço e até a próxima.